A paz de Emanuel. Ó, nós aqui de volta. Você gostou da primeira parte do nossos vídeos, da segunda parte? Também você gostou? Agora nós vamos assistir a última parte. E quero dizer para você que esse estudo é estudo da nossa escola bíblica dominical. É estudo que nós gravamos ao vivo todos os domingos, das 9 da manhã até às 11 horas, nós estamos na escola bíblica. E o desejo do meu coração é que o mundo inteiro participe da nossa escola bíblica. Então, eu quero e espero que você goste e que você medite. Se tiver alguma dúvida, entre em contato conosco. No final do vídeo, vai rodar um VT, que é o final de cada vídeo, roda um VT mostrando os livros que nós distribuímos gratuitamente. É só você pedir pelos endereços que estão lá, né? Você vai entrar no blog, você vai entrar no meu e-mail, você vai mandar um e-mail para mim, fazendo pergunta e pedindo o seu livro, e eu estarei lhe atendendo com muito prazer, com muita alegria, e espero que vocês conheçam o que é nascer de novo, da água, do Espírito, do sangue da ressurreição, e espero que vocês aprendam como se faz uma correta confissão de pecado. E quero que você conscientize que o evangelho do sangue, somente do sangue, é meio evangelho, né? Então, o evangelho completo você vai encontrar em 1 João capítulo 5, versículo 6. Ali, João, ele dá para você a revelação do Espírito Santo, mostrando o que é o evangelho da água e do sangue e do Espírito. Então, desde já, eu te agradeço por você nos dar o prazer e a alegria de assistir os nossos vídeos. E continuo orando pelo mundo inteiro, por todos os seres humanos, para que todos possam conhecer o belo evangelho da água, do Espírito, do sangue, da ressurreição. Até o próximo vídeo. E que Yahweh vos abençoe. Que a paz gloriosa de Emanuel te enriquece de uma forma muito especial. É o desejo do meu coração que vocês se edificam com a palavra de Deus, ouvindo o belo evangelho da água e do Espírito, do sangue da ressurreição. O evangelho que garante a remissão de todos os nossos pecados, se assim nós cremos. Amém. Aí o verso 9, né, está dizendo assim: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. Vocês entenderam agora? O povo pecou, rebeliou contra Yahweh, foi para o cativeiro pagar o preço da rebelião. Lá no cativeiro, o povo fez o quê? Se humilharam porque lembrou que pecou. E sabia que a causa deles sofrer era o pecado que eles tinham cometido. O que eles fez? Se arrependeram, reconheceram, se humilhou e pediu perdão pela confissão. E eles foram o quê? Perdoados pela misericórdia de Yahweh. Vocês compreenderam? Então, se nós, como antes, estávamos no cativeiro do pecado, e quando ouvimos o belo evangelho da água, do Espírito, do sangue e da ressurreição, ouvimos através dos livros que nós temos na nossa mão, que nós distribuímos até gratuitamente, escrito pelo pastor Jung, da Coreia, despertou em nós o quê? O desejo de conhecermos que nós estávamos no cativeiro do pecado. E que no cativeiro do pecado nós nunca íamos sair, mesmo dentro da religião como nós éramos antes. Nós nunca ia sair desse cativeiro. Nós ia passar o resto da nossa vida até morrer. Eu já tenho 60 anos, estou completando o mês que vem. Pastor, e o que é interessante
E não precisou de ler muito nesses livros. Veja quanto que a conversão tem. Pois é. O primeiro, o segundo e o terceiro já transformou o nosso caminho. O primeiro livro. Justo. O primeiro livro já deu entendimento para nós. Vocês entenderam direitinho? Agora, quando nós lemos, né, o livro Você Verdadeiramente Nasceu de Novo e encontramos ali as escrituras e a verdade, aí o que aconteceu? Nós desejamos confessar porque reconhecemos que nós nunca ia sair da posição de pecador. Aí foi quando nós deparamos com o verso 9. Observa, nós estávamos cativos no pecado e no verso 9 diz para nós, olha, vamos usar essa expressão, se vocês confessar os vossos pecados, ele quem? Emanuel, é fiel e justo para te perdoar todos os pecados e te purificar de qualquer injustiça. Aí o negócio agora mudou na minha cabeça. Então eu reconheci que eu, sendo um pecador, eu tinha que confessar a Emanuel os meus pecados. Observa bem. E confessando os meus pecados com sinceridade, observa bem isso, aí ele veio e queimou os nossos pecados. Recebeu lá no batismo dele, ele recebeu com imposição de mão o pecado do mundo, reconheci que o meu foi junto também, que foi o pecado do passado, do presente, do futuro, tudo foi passado em cima dele. E ele disse que se eu acreditasse, se eu tivesse fé, só tem valor se nós acreditarmos e se nós tiver fé. E isso aconteceu com a nossa pessoa, nós já estávamos cansados de fazer sacrifício, né? Então, irmão, vamos ver no Salmo 32 e versículo 5, o que João está dizendo, porque João também passou no livro de Salmo. Observa bem, Pode ler, pastor? Salmo 32 e verso 5, pode ler. Confessei-te os meus pecados. Aleluia! E a minha maldade não encobri. Observa Dizia isso. eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Você viu aí, irmão? O que aconteceu com o salmista Davi. Se os crentes se apegar no verso 8 e não conhecer o verso 9, ele pode declarar o que Davi declarou? Não. Aqui, ó. Confessei-te o meu pecado, reconhecendo a minha iniquidade. O salmista, quando reconheceu que pecou e que praticou iniquidade, o que ele fez? Ele reconheceu Ele confessou, reconheceu e confessou. E disse mais, e não encobri as minhas culpas, então declararei, confessarei minha transgressão para o Altíssimo, e tu perdoaste a culpa dos meus pecados. Aí no verso 6, ele fala ainda, ó, dessa maneira, todos os que têm fé, orem a ti, enquanto pode ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não os alcançarão. Tu és o meu abrigo seguro, tu me livras das aflições e com cântico de salvação me envolve. E agora, irmão Antônio? Vocês viram, irmãos? Vocês acreditam agora de uma vez por todas? Não tem mais comentário para a gente ter medo de ter receio de dizer que pela fé nós não temos mais pecado nenhum, porque nós confessamos os nossos pecados, né? Vamos ver o verso 9 ainda. Observa que coisa linda, né? Isso, o Salmo 32, você pode ler até o 11, mas vamos para Provérbios 28 e 13. Isso também vai confirmar para você, né, que os pecados é perdoado sim, como João afirma. 28 e 13. Pode ler.
que diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Viu? Mas o que as confessa, Ó, que coisa linda. alcançará misericórdia. Aleluia! João ensinou certinho ou não? Amém. Observa. Quem camufla sua falta jamais alcançará o sucesso. Mas quem as reconhece, confessa e abandona, recebe toda a compaixão de Yahweh. Aleluia. Quando nós confessamos os nossos pecados, irmão, Yahweh teve compaixão de nós? Amém. Teve compaixão de nós, porque ele viu nossa sinceridade. Agora nós vamos chamar Yahweh de mentiroso? Porque a palavra está dizendo aqui, se os irmãos voltar aqui um pouquinho para o capítulo 5, né? A palavra está dizendo aqui, olha, hein? O capítulo 5 e o verso 10. Ora, quem crê no Filho de Yahweh tem em si mesmo esse testemunho. Todavia, todo aquele que não deposita a fé em Yahweh o faz mentiroso, porquanto não crê no testemunho que Yahweh proclama acerca de seu Filho. Olha quantas pessoas por aí blasfemam contra Yahweh, o Altíssimo Todo-Poderoso, dizendo que ele é mentiroso. Por quê, pastor? Ele chama de mentiroso. Eles chamam, irmão, porque nunca ensinaram para eles. Quando eles aceitam, observa bem, o Evangelho, como eles dizem que aceita, e continua confessando que tem pecado, eles estão chamando quem de mentiroso? O próprio Yahweh de mentiroso. E o que o Messias fez não tem valor em suas vidas. E o testemunho é este. Eles não sabem qual é o testemunho, né? E o testemunho é este, que Yahweh nos concedeu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Yahweh não tem vida. Vocês entenderam? Então nós observamos que para todos os religiosos, eu deixo a meditação no verso 9. Sai do verso 8, porque o verso 8 está te lembrando para tu reconhecer o que tu é. E confessar o que tu é para Yahweh, para o Filho de Yahweh, que é o Emanuel. E quando você confessa, está dizendo que ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. Nós confirmamos no Salmo 32, verso 5, na confissão do salmista Davi, e também Provérbios 28 e 13. Inventamos alguma coisa para passar para vocês? Agora, amados, olha o verso, olha o capítulo 2. Caros filhinhos, essas palavras vos escrevo para que não pequeis. E se, entretanto, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, né, que é Emanuel, o Messias, o justo. Voltando aqui agora, no verso 10. Voltando aqui agora, no verso 10. O verso 10 também é muito forte, irmão. O verso 10. Diz assim, olha. Se confessarmos que não temos cometido pecado, nós fazemos mentiroso e a sua palavra não está em nós. Isso quer dizer, se você confessa e continua no pecado, você é o quê? Eu sou o quê? Mentiroso. E a palavra não entrou em nós e a confissão não foi verdadeira. Por isso nós temos que fazer uma perfeita confissão, para que nós venhamos aqui entender o que ele fala no capítulo 2. Caros filhinhos, essas palavras vos escrevo para que não pequeis. Se entretanto alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Emanuel, o Messias, o justo. Observa agora, o verso 2. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente por nossas ofensas pessoais, mas pelo pecado de todo mundo. Vocês entenderam esse final aqui? Olha, irmão Antônio, como é que é claro e forte. Olha, como ele disse aqui, ó.
Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelas nossas ofensas pessoais, que é os pecados por pensamento, palavras e obra. São as ofensas pessoais. Mas ele diz, mais pelo pecado de todo mundo. Quando João batizou ele, olha, irmão Marcelo, quando João batizou ele, no outro dia seguinte, ele veio na direção de João, e João gritou o quê? Eis o Cordeiro de Yahweh que tira todo o pecado do mundo. João 29. Que é João, né? João 29? João 1, 29. 1 e 29. É o que João falou. Então, ele está confirmando aqui mais uma vez o que está escrito lá, né? Onde o mesmo João escreveu. Ele é a propiciação pelos nossos pecados e não somente por nossas ofensas pessoais. Se você não sabe o que é ofensas pessoais, é os pecados por pensamento, palavras e obra, que também já foi. Maravilha. Por isso você não pode perder a fé lá no Jordão, no que ele recebeu lá, que foi o batismo, com imposição de mão, recebendo os nossos pecados. E diz mais pelos pecados de todo mundo. Quer dizer, ele veio e tirou o pecado do mundo. Quer dizer, te isentou do pecado. Não lembra mais. E dos seus pecados não me lembrarei mais. Então, amados, vamos ver o que nós aprendemos dentro desse versículo, o que nós aprendemos na nossa lição. Mas os seus pecados, página 165, né? Seus pecados podem ser lavados simplesmente através de oração de arrependimento? Não. Mas os seus pecados podem ser lavados quando crê apenas no sangue da cruz? Não. Se arrepender e orar por perdão de seus pecados diários. Se você é uma dessas pessoas, então os pecados permanecem em seu coração, porque ninguém pode lavá-los através da fé apenas no sangue de Emanuel na cruz, pois você ainda não conhece o evangelho da água e do Espírito, e a sua fé é incompleta. Quem tem uma fé incompleta aqui? Não ativei. Qual é a fé incompleta? Só quero no sangue. Acreditar somente em... Somente acreditar no sangue. Eu sou no sangue, eu sou na cruz, eu sou... Ou só acreditar no batismo, ou só acreditar no sangue, ou só acreditar na ressurreição. Não, tem que acreditar nos três. Porque os três testificam aqui. Observa bem. O apóstolo João era nascido de novo, porque acreditava no evangelho da água, né? Do sangue e do Espírito. Mas você crê apenas no sangue e na cruz? Se mesmo você não tem uma ideia, olha, se mesmo você não tem uma ideia clara do evangelho, como pode levar os outros à salvação? Como é que essas pessoas podem levar a salvação genuína e verdadeira para as outras pessoas, se ele não tem certeza da salvação e nem da remissão dos pecados dele? Como é que ele pode levar? Vai mentir, vai enganar ele mesmo. Não é nascido de novo, mas está tentando expiar os pecados através de orações de arrependimento. Isso nunca irá funcionar. Nunca irá funcionar. Observa bem. Só vai funcionar se dá uma passadinha aqui em João 1 e 9. Passa no 8 para reconhecer que é um pecador, arrepende e chega no 9, né, Marcelo? E confessa. Não importa o quanto os homens orem e se arrependam, seus pecados não podem ser lavados do seu coração. Se algumas vezes você sente que os seus pecados foram lavados, é apenas a sua imaginação e o poder das suas emoções. É o poder das emoções, né, irmão? Todo dia lá, todo momento, ele faz sacrifício. Jesus, perdoa meus pecados, sou um desgraçado, sou um miserável. Todo dia ele vai confessar isso e todo dia vai continuar sendo, porque ele não acredita no perdão. Se orar
e se arrepender, pode ser capaz de sentir renovado por um dia ou mais, mas nunca se tornará livre dos seus pecados dessa forma. Nunca vai ficar livre do fardo. Não é verdade? Observa. Os pecadores oram e se arrependem, esperando serem salvos de seus pecados. É por isso que ainda pecadores, mesmo após crerem em Emanuel, por um longo tempo, observa, eles não conhecem o evangelho da água e do Espírito. Se crê em Emanuel, mas ainda não nasceu de novo, você pode ser uma dessas pessoas. Se está tentando expiar o seu pecado, orando e se arrependendo todos os dias, este é um testemunho claro de que não nasceu de novo. Você tem que decidir se crê no evangelho da água e do Espírito, como o apóstolo Paulo fez, ou se colocar sua fé em seus próprios pensamentos e emoção. Observa, é uma verdade clara. A outra é mentira. Vocês estão entendendo? Observa bem. O verdadeiro evangelho, segundo as Escrituras, é aquele em que Emanuel foi batizado e levou todos os pecados do mundo de uma vez por toda e recebeu o julgamento por todos os pecados na cruz. Se o homem crê no batismo de Emanuel e na sua morte na cruz, ele será salvo de uma vez por toda dos seus pecados. Por outro lado, se o homem tenta levar suas transgressões com orações de arrependimento, ele nunca se libertará dos seus pecados. Você acha que pode lembrar de todos os seus pecados diários? Quem pode lembrar dos seus pecados, todos eles diários? Observa. E ao ele tomar conta dos pecados que você não se arrepende, as orações de arrependimento são uma solução para os pecados diários? São? Não. A oração, né? As orações de arrependimento são uma solução para os pecados diários? De jeito nenhum. Vamos confirmar isso? Porque nem existe oração de arrependimento, né? Pois é. Existe reconhecimento do Justo. pecado. Vamos confirmar isso, irmãos? Abre as Escrituras no livro de aos Hebreus, no capítulo 7, 27 e 28. 7, 27 e 28. Isso. Pode ler, pastor? Pode. Que diz assim, 27. Que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifício, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelo do povo, porque isto fez ele, uma vez oferecendo-se a si. Observa. O 28. Porque a lei constituiu sumo sacerdote a homem fraco, mas a palavra do juramento que veio depois da lei constituiu ao Filho perfeito para sempre. Amém? Observa bem, eu olhando aqui para as Escrituras e vi aqui o 25 também. Eu vou ler concluindo com o 25. Viu, Antônio? Sim. Ó, concluindo, concluindo, ele é poderoso para salvar definitivamente aqueles que por intermédio dele chegam-se a Yahweh. Observa, pois vive sempre para interceder por eles. Certamente estávamos necessitados de um sacerdote como este, santo, inculpável, puro, apartado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Olha que coisa linda, é esse aqui que nós temos que confiar. Aí o 27,
diferentemente dos outros. Tá vendo? Esse é diferente dos outros. Sumos sacerdotes. Ele não precisa oferecer sacrifício dia após dia, que oferecem primeiro por seus próprios pecados e somente depois pelo pecado do povo. Porque no momento em que ofereceu a si mesmo, realizou esse sacrifício de uma vez por toda. 28. Porquanto a lei designa sumos sacerdotes a homens que têm fraqueza, mas o juramento que veio depois da lei estabelece toda a eternidade, o Filho que foi aperfeiçoado. Fechou, irmãos? Então, eu quero que vocês guardem no coração de vocês, né, que João Batista, ele prepara o caminho em Mateus 3, 1 a 12. Observa, isso aqui é para vocês ler em casa. A preparação do caminho. Aonde foi que João Batista preparou o caminho? Aí você vai em Mateus 3, do 1 ao 12. Né? De uma forma muito especial. Hein? E em Mateus 3 e 13 a 17, o que ele fez? Ele trouxe o batismo do cumprimento da justiça. Então, eu quero que vocês guardem essa palavra no coração de vocês. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Essa palavra que o Espírito Santo nos revelou, nos inspirou, é palavra de homem? De jeito nenhum. Mas é palavra inspirada pelo Espírito. Então, o que eu quero que vocês façam, meus amados, guardam essa palavra nos vossos corações e saia daqui com toda a autoridade. E aonde vocês chegarem, vocês podem falar no mundo inteiro que vocês não têm mais pecado pela fé. Porque Paulo diz que o justo vive pela fé. E viver pela fé não é pregar nas igrejas para ganhar a oferta da noite ou ser assalariado. Não é isso que é viver da fé. Viver pela fé é confessar que não tem mais pecado pela fé, porque o Filho de Yahweh veio e tirou todo o pecado do mundo, inclusive o seu e o meu. Não é que vive da fé, não é que vive pela fé. Viver da fé e aproveitar dos outros. É aproveitar dos outros. Viver pela fé é acreditar que ele tirou os seus pecados. Amém, meus amados? Tem alguma dúvida no coração dos irmãos? Alguma coisa que os irmãos não entenderam? Perfeitinho? Fechou a nossa escola? Então, que o Espírito Santo, né, ele possa nos conduzir nessa verdade. E para a semana, nós vamos começar um novo tema, na página 166. Né? Um tema maravilhoso. Ô pastor, eu nem estou ficando doido, nem é um fanatismo, eu também não quero ser aqui melhor do que ninguém, mas na medida que o senhor vai mencionando nessa lição, eu vou viajando junto, por mais que eu estou vendo todo o acontecimento. Mas é maravilhoso isso. E para a semana, vocês estudam, né, a página 166, onde nós temos um tema. Verdadeiro arrependimento é propósito da confissão. Eita, coisa boa, hein, Antônio? Vai, Marcelo. Verdadeiro arrependimento é propósito da confissão. É o que nós vamos estudar na próxima lição do próximo domingo. Se Yahweh nos conceder vida, até lá estaremos juntos para estudar essa palavra. Amém? Vamos, irmãos, ficar de pé. À noite tem o culto da família, né? Onde nós vamos estar agradecendo ao nosso Yahweh por tudo quanto ele tem feito por nós. Amém? Vamos agradecer juntos? Amém. Por essa escola bíblica abençoada, eterno e soberano Yahweh dos exércitos, em o nome do teu Filho, o Emanuel,
a qual tu enviou a este mundo para nos livrar da condenação, do inferno e da morte, remindo os nossos pecados, nos quitando de toda a dívida e apagando a cédula que nos acusava, dizendo que o salário do pecado é a morte. Mas Ele nos deu o dom gratuito de Yahweh, que é a vida eterna. Leva os teus filhos em paz para os seus lares, dá um dia maravilhoso para cada um de nós, prospera os teus filhos, dá bons encontros, estende as tuas mãos para que logo mais à noite eles estejam aqui para fazer juntos o culto da família, onde nós queremos te agradecer por todos os benefícios que o Senhor tem feito por nós, incluindo a salvação da nossa alma. Fica conosco hoje e para sempre. Amém. A bênção dos apóstolos. Que a graça de Emanuel, o amor de Yahweh, nosso Pai, a consolação, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. E que todos diz amém. Graças a Deus. Terminado no nome de Yahweh, cumprimento uns aos outros com a paz gloriosa de nosso Emanuel. Estava longe do caminho de Deus. Eu era cego e desprezível, pecador, mas Jesus já transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Agora me regozijo desde que eu aceitei, e a tempestade eu posso sossegar, pois com Ele estou liberto do perigo e do mal, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão